Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Yud Gimel Amud Bet, mais ou menos na 10ª linha por aí. Acho que rei Rabiona le Rabi Ilai. Certa vez Rabiona encontrou Rabi Ilai de Kaya Pitcha de Sur, que ele estava na frente de uma cidade chamada Tsur e começou a conversar com ele. Amar lei foi o seguinte: Katani Behema Tiakir. A gente viu na Braita no Amud, tem certas coisas permitidas comprar de um goi mesmo em um shuk, em uma feira ligada a Avodazará, porque na hora que você tira dele, você meio que, como a gente vai na continuação, você impede com que ele faça com isso uma coisa pior. Então você pode comprar dele, mas já que é proibido ter proveito dessas coisas, é preciso inutilizá-los. Então ele perguntou o seguinte: Katani behemate akir. Está escrito que com relação a um animal, você tira os nervos do pé, o animal fica inutilizado e já está ótimo. Eved mai, mas o que você faz com um escravo? Eved Israel kamibaili, que kamibaili, Eved oved kohavim. Um escravo Yehudi, não tenho nem dúvida, é óbvio que não vai inutilizar ele. Você pode comprar para tirar ele do goi, mas eu pergunto assim, um escravo goi, se tem utilidade, você tem que tirar dele, você faz alguma coisa com isso. Na guia que eu comprei o escravo goi de um outro goi, um escravo oved kohavim, certo? Um escravo idólatra. Eu trouxe ele para casa, o que eu faço com ele? Eu vou matar o escravo, igual o animal eu inutilizo, assim também o escravo eu vou inutilizar. Amarlei, Maika Mibailechaf. Olha, não entendi sua pergunta, Tânia. Está escrito na Braita o seguinte: Aldei Kohavim, pessoas que eles eram idólatras, acreditavam em diversas idolatrias e deuses. Uroei Berrimadaka, Rei Bermadacá são pastores que eles levam os animais para pastar em todo canto e eles estão sempre roubando outras pessoas, certo? Porque eles colocam os animais para pastar em campos que pertencem a outras pessoas, eu não tenho nem aí com ninguém. Lomalin velomoridin. O din é que se ele caiu num buraco e ele pede ajuda para sair, não preciso tirar ele. Não tem obrigação de tirar ele, deixa o cara morrer lá, porque não é alguém que faz algo de bom para o mundo. Por outro lado, lomoridim, mas eu não posso empurrar ele no buraco. Então, o Oved Kohavim, se eu comprei um escravo idólatra, tá bom que talvez eu não precisaria salvar ele de uma situação de risco, eu não teria essa obrigação, mas não posso matar ele também, não posso prejudicar ele na prática. Então, você comprou o escravo nessa situação, não faz nada com ele. Amalei Rabi Rabizeira, perguntou Rabi Rabizeira, Katane Lokhim Mem Behemah Vadim Ushfachot. Está escrito na Braita, que a gente viu lá atrás, no Amud anterior, que é permitido pegar dos goim nessas feiras, behemá, avadim, ushfachot, animais, escravos e escravas. Eved Israel ou Dilma Eved Oved Kochavim. Quando está escrito que eu posso comprar dele um escravo, mesmo que é uma feira ligada a Vodazara, que quando eu pago para ele o valor do escravo, parte, porcentagem disso vai para idolatria, vai para Avodazara. Então, a priori, eu não poderia, a não ser que eu tenha realmente uma utilidade. Eu estou querendo tirar o animal do goi para poder usar ele de uma maneira positiva, que ele não vire Avodazara, etc. Agora, quando está escrito para comprar o escravo, que é permitido comprar escravos nessa situação, é um escravo Yehudi que está sendo vendido lá, então eu salvo ele, ou talvez mesmo um escravo goi eu posso comprar, certo? Nessa situação, comprar um escravo goi de forma geral não teria problema. O problema é que o dinheiro que eu vou pagar no escravo, parte vai para Avodazara. Então, será que nesse caso eu posso comprar um escravo goi também ou não? Amarlei mista breve de Israel. Falou, olha, a priori, a Braita tá aqui permitiu comprar escravos, é um escravo Yehudi, para tirar ele do goi. De Eved Oved Kochavim, lemai mi baile. Porque se for um escravo goi, que diferença faz se ele está comigo ou está com o cara? Como eu vou melhorar a situação desse escravo? Igual esse escravo goi ia trabalhar para o cara, ele vai trabalhar para mim, não faz diferença nenhuma, eu não estou salvando ele de nada. Então, nesse caso, eu não poderia comprar ele numa feira que parte dos lucros vão para Avodazara. Que até Ravin, quando Ravin veio de Eretz Israel para Bavel, Amar Rabi Shimon Lakish, ele foi em nome de Rabi Shimon Lakish, Afilo Eved Kohanim, Bnei Shemachnisot Achan Kanafem Shechina. Ou não, mesmo um escravo goi é permitido comprar, porque o escravo goi, na hora que ele é comprado, ele depois passaram por um processo de conversão. Então, você traz ele para a Ashkenaz, você traz ele para o judaísmo, para a Torá. Então, também tem aqui um conserto, um motivo de por que sim comprar esse escravo goi também, por isso é permitido. Certo? Então, mesmo escravo goi tem utilidade, digamos assim. Tá bom que parte do dinheiro vai para Vodazara, geralmente eu não compraria, mas aqui que eu estou salvando esse goi de ficar na situação dele, eu estou trazendo ele para a Shekhinah, estou trazendo ele para a conversão, é Beceder. Amaravashi, fala Ravashi, Atu Behemá, Mai Machnis Tachat Ganfei Ashkenaika. Pergunta Ravashi, olha, está escrito que eu posso comprar animais e escravos. Os animais que é permitido comprar não é porque eu estou fazendo guiur nos animais.
Só o fato de eu trazer o animal para mim e tirar isso do goi já é bom. Ou seja, eu não preciso de um motivo grandioso de por que é permitido comprar nessa situação. Se tiver um motivo mínimo que tem uma certa utilidade de tirar alguma coisa desse goi que está vendendo as coisas na feira, que é ligada com a Vodazara, já é suficiente. Então, igual no animal, não passa um processo de giur, eu não estou convertendo ele, ela mexeu um miltaio, o motivo é que na hora que eu tiro esse animal do goi, tá bom que eu dei dinheiro para ele, mas eu tirei o animal, ele podia usar esse animal de Avodazara, podia usar esse animal de forma ruim, agora eu tirei ele, isso daqui já é positivo. Então também tirar o escravo, mesmo que seja um escravo goi, mesmo que ele não faça um processo de giur, mesmo que ele não passasse por isso, mesmo assim já seria permitido tirar, porque eu estou tirando ele de uma convivência, de uma sociedade ruim e levando ele para casa. Rabi Yaakov Zavan Sandela. Certa vez conta Gemara que Rabi Yaakov ele comprou uma sandália em uma dessas feiras, e Rabbi Zavan Pita, e Rabbi comprou de lá a pita, comprou de lá um pão. E aí os dois se encontraram saindo, um carregando a sacolinha com as sandálias, outro carregando a sacolinha de pão. Amar leichad lechavrei, um falou para o outro, Yatma, Avadrabe Hachi, os dois eram alunos de Rabi Yochanan. Certo? Um falou para o outro, me diz uma coisa, Yatma é Yatom, Yatom é o órfão, certo? Um falou para o outro, olha, me diz uma coisa, o órfão geralmente é alguém que não tinha educação, porque ele não tinha pai para educar. Ele falou, Yatma, me diz uma coisa, seu rabino faria isso, o que você está comprando no Shuk de Avodazara? Não pode comprar lá. Amarle Yatma, Avad Rabechachi, e o outro que viu que o outro também estava com uma sacolinha, falou: me diz uma coisa, o que que o seu rabino faria? Ele faria isso ou não? Ou seja, os dois compraram no Shuk de Avodazara, na feirinha lá, e quando eles se encontraram na saída, cada um com sua sacola, um falou: pronto, você está maluco? O seu rabino deixa comprar lá? Óbvio que não. E o outro respondeu a mesma coisa. E o Travaio explica agora que na realidade, na prática, os dois me balabait zavon. Os dois tinham comprado de um balabait. A gente diferenciou no passado que só é proibido comprar, como vai aparecer logo na continuação da Gemara, só é proibido comprar de alguém que ele vai pagar porcentagem para idolatria. Mas o balabait, alguém que mora ali do lado da feira, ele não paga para ter o stand lá, não paga nada, ele não vai dar uma porcentagem para a não tem problema. É isso, e na prática os dois tinham comprado de um balabait. E os dois achavam que o outro tinha comprado de um comerciante normal, mas já que foram os dois do balabait, não tinha problema. A proibição de comprar nessa feira é quando a pessoa compra do tagar, do vendedor, que ele paga um meches, ele paga um imposto para Vodazara. Mutar. Mas se eu compro de um balabaita, de alguém que mora ali na cidadezinha, mas ele não está na feira mesmo, ele não vai pagar imposto para Odazara, não tem problema. Então, na prática, os dois tinham comprado de alguém que é permitido, mas um achou que o outro tinha comprado do proibido, por isso eles começaram a discutir. Fala Rabi Chia Barava, se Rabi Yohanan tivesse nos nossos dias, se ele tivesse nessa região, no lugar onde a gente se encontra, que aqui cobram imposto também do balabait, ou seja, não só quem vem especialmente para a feira vender coisas, os comerciantes, mesmo o balabait que mora ali do lado, se ele faz uma venda nessa época, ele tem que pagar imposto para Vodazara, ele proibiria comprar mesmo do balabait. Ele aí não é risável, mas se for assim, se essa é a situação, então como os dois Chachamim aqui, Rabi Yaakov e Rabi Irmia, compraram do balabait, a priori, se mesmo Balei Batim tem que pagar imposto, de acordo com Rabi Yochanan é proibido comprar mesmo do balabait. Então, como os dois compraram, então responde a Gemara, mi balabait no kavu azavun. Eles compraram de um balabait que não mora aqui, não é fixo aqui, certo? É alguém que está numa situação intermediária, ele não é morador local, e ele não veio especialmente para a feira, ele, de algum jeito, ele, não sei exatamente qual a situação dele, ele está aqui temporário, e por isso ele não precisa pagar imposto, então foi dessa pessoa que compraram. Até agora a gente falou que é permitido comprar do goi, o que é permitido, o que é proibido. Agora nós vamos falar sobre o que é proibido vender para o goi, porque são coisas que geralmente são usadas para idolatria. Então, se o goi chega para você e fala, olha, eu estou precisando fazer um sacrifício para o meu Deus, eu preciso que você me vende um boi, é proibido. Então, fala, Mishnah, tem coisas específicas que eram compradas somente para idolatria, essas são sempre proibidas de vender, e outras coisas a gente vai ver quando sim, quando não. Essas são as coisas que é proibido vender para um cara idólatra, certo? O goi aqui é sempre o Ravim, é um idólatra, alguém que ele acredita em deuses e faz sacrifícios para eles.
Itztrubelin o benot shuach, a gente vai ver na continuação na Gemara o que é isso exatamente. São tipos específicos de frutas que geralmente serviam para serem sacrifícios para idolatria. O putrot, certo? Aqui também a Gemara vai explicar o que é. Bom, já vou antecipar, mas essas frutas que são proibidas de vender, a Gemara vai explicar que é só quando ela está com o caule atrás, que é o pedacinho que ficava preso na árvore. Só dessa maneira é proibido vender. O levoná é um tipo de incenso que se colocava junto com os sacrifícios. Vetarnegola lavan e um galo branco. Certo? Se o cara chega pedindo um galo branco, uma galinha branca, era para idolatria, por isso é proibido vender. Rabi Domer, mutar limkol tarnegola lavan ben tarnegolim. Rabi fala, olha, se o cara chega e fala, eu quero 20 galos, certo? Eu quero 10 vermelhos, 5 brancos, 5 pretos, ele especifica vários e leva vários juntos, não tem problema vender os brancos. Eu não posso vender o branco por si só, mas se é junto com outros não tem problema. O bismante, o bifnei asmo, se o cara quer comprar só um galo branco, eu quero ter certeza que ele não vai fazer disso idolatria e vender para ele, eu corto um dos dedos do galo e vendo ele dessa forma, porque mesmo os idólatras não fazem um sacrifício de um animal que tem uma parte dele faltando. Então, nesse caso, é permitido. O Sharkoladvarim Stamam Mutar, outras coisas que são genéricas, às vezes elas podem ser usadas como sacrifício para idolatria e às vezes não. Se o cara compra Stam sem especificar por que ele está comprando, Mutar, posso vender. Essas coisas faladas acima, a maioria das vendas era para idolatria, então é sempre proibido. Outras coisas que tem que é meio a meio, digamos assim, metade sim, metade não, que tenho dúvida, se o cara compra Stam, não fala porque ele está comprando, posso vender. O Pirushá Nassur, mas se ele me fareja, ele vem e fala, olha, eu quero comprar um galo preto para Vodazará, aí não pode, porque ele está especificando. Rameromer, af dekel tav vechatzav, asulim kolavet kohavim. Rameir traz exemplos de mais dois tipos de coisas que é proibido vender para um goi. Agora vai explicar o que é exatamente, mas também são proibidas de vender para um ovet kohavim, porque eu estou participando indiretamente da idolatria. Virando a Mud, e o Dalet Amudalef. Pergunta Gemara. Mai itztrobelin. O que é itztrobelin? Então explica Gemara. Itztrobelin é tornita. Tornita é um tipo de cedro, uma árvore, certo? Uma madeira. Urminhu, pergunta Gemara, Osifu aleiem al-Hassin, veitztrobelin, mochsesin, o benochuach. Aparece em uma braita que, com relação ao que tem shvit ou não, nem tudo que nasce da terra tem kedushá shvit, como a gente já vê uma definição na continuação, nem tudo que nasce na terra no ano da Shemitah tem kedushá, e aparece na braita coisas específicas que foram acrescentadas como coisas que não têm kedushá shvit, não tem santidade. Uma das coisas que não tem santidade em kedushá shvit, na Shemitah, é itztrubelin. Veisal kadach itztrubelin tornita, agora sim, desculpa, coisas que têm santidade, coisas que têm Kedushá Tvit. E Tzrubelin foi algo que foi dito como algo que tem Kedushá Tvit, tem santidade. Pergunta que maravilha, se cada Tzrubelin turnita, agora se Tzrubelin são os cedros, turnita, amita, bashvit, arei cedro não tem Kedushá Tvit, ele não deveria ter Kedushá, por quê? Veatânia, está escrito na Braita, Zé claro, essa é uma das regras com relação ao que tem Kedushá Tvit e o que não tem. Kol sheyesh lo ikar, yesh lo shvit, vechol shein lo ikar, en lo shvit. Tudo que tem raízes fortes, que ele dura no verão e no inverno, ele tem Kedushá Tvit. Mas árvores que elas não têm uma raiz forte, que elas não duram no verão e no inverno, quando chega o inverno elas secam, bate um vento ela cai, tudo que é muito fraquinho, não tem Kedushá Tvit. E agora a pergunta é se Tzrubelim é o cedro, certo? É um tipo de cedro, não é aquela árvore grande exatamente, tem 10 tipos diferentes de cedro. Se Tzrubelim é o cedro, então ele não deveria ter que do Shatvit. Ela marasafra pira de arza. Então falaram safra, não, está acertando aqui frutas do cedro, não o cedro em si, não a madeira em si, e sim algo parecido, algo que sai dele, desse tipo de eres, por isso ele tem que do Shatvit, e isso daqui é proibido de vender para o Obed Kohavim, porque geralmente era usado de sacrifício para a idolatria. Assim também falou Ravina em nome de Rabi Lazar, que é Pirei de Arza, isso é o Tzrubelim. Benot Shuach foi dito na Mishnah que eu também não posso vender para o Goi, um tipo de fruta, porque era geralmente usado para idolatria. Amaraba Baruchanan, Baruchanan teine hiverta. Fala Rabi Yochanan, o que é Benot Shuach? São figos brancos. Esses figos brancos eram usados como sacrifício para idolatrias, por isso eu não posso vender. O Petutrot,
Ou seja, Petrutrot não é algo por si só, e sim vem falar que Itzrubelin e Benotchuach, certo? Esses dois tipos de frutas, é proibido vender eles quando eles estão Bepetutroteyem, quando eles estão com o caule, com o cabinho deles. Aí é proibido vender, porque Rashi explica que a idolatria deles é que eles chegavam com a fruta na frente da Vodazerá, e separavam a fruta do caule e depois levavam a fruta embora. Essa é a idolatria. Então, você vende com caule, ele pode usar isso como serviço, como sacrifício. Se já não tem caule, então pode vender. Levoná, levoná é um tipo de incenso, amarabitza, amarabitza, levoná zaká, esse é o nome do incenso, levoná zaká. Não que ela foi purificada, esse é o nome, levoná zaká, isso é proibido vender. Tá, aparece na Braita, mikulah mochrim laem chavilah. Fala, Gumará, isso que é proibido de vender para eles, explica para a gente a Braita, é quando eu vendo pouco, que geralmente é usado para idolatria, para o sacrifício. Mas se o cara vem pedindo uma cavilá, uma caixa, então claramente a intenção dele é outra. A intenção dele é usar isso para tempero para comida ou por algum outro motivo e não para idolatria. Idolatria se usava um pouquinho. Então se o cara me pede uma cavilá, eu posso vender. Vekama cavilá, quanto é uma cavilá? Peresh rabilda ben betera, en cavilá prutam shlosha manim. Certo? A Rabilda fala para a gente a medição específica, 3 manim é um volume específico, que aí está liberado. Pergunta Gmará, velichos dilmaz ilumazmin lechrinei, o mecatre, e fala, espera aí, se o cara vem comprar uma caixa, de onde você chegou na conclusão que se ele está comprando uma caixa, com certeza não é ligado com idolatria, é para usar para outra coisa. Talvez o cara está comprando uma caixa para vender de pouquinho em pouquinho para pessoas que vão fazer idolatria. Então eu tive aqui uma participação indireta, porque eu posso vender para ele. Amarabai, alifnei ver makpedinan, alifnei delifnei lo makpedinan. Fala o seguinte, qual o motivo? Porque realmente eu não posso vender uma coisa para alguém que vai usar isso para idolatria? Porque a gente tem uma proibição na Torá que é chamada lifnei iver lo titen michshol. Lifnei iver lo titen michshol, a tradução literal é não coloque um obstáculo na frente do cego. Agora, obviamente, com certeza isso é proibido, certo? O cego está passando, não posso pôr o pé na frente dele, não posso pôr um obstáculo para ele cair, isso aqui é obviamente errado, mas a intenção do passuco aqui, a Gemara aprende em alguns lugares, é de proibir também dar um mau conselho, por exemplo. Alguém que não sabe exatamente o que fazer, eu dou conscientemente um mau conselho, que eu sei que ele vai acabar seguindo por esse caminho e vai dar errado, vai sair ruim para ele, só que ele não percebe porque ele não entende a situação. Isso também é um obstáculo na frente de um cego. Ele é cego com relação à dúvida que ele tem, e eu coloco ele num caminho que ele vai acabar se prejudicando. Isso aqui também ele nem ajudar um goi a fazer idolatria, eu estou ajudando ele a seguir por um caminho negativo, um caminho ruim, que é ruim para ele também. Isso daqui é a proibição de lifnei velotetem mechol. Então, do mesmo jeito, então fala, vai, eu não posso, o motivo que eu não posso vender para um goi coisas que servem para sacrifício, para idolatria, é pela proibição de lifnei velotetem mechol, porque eu estou direcionando, eu estou participando indiretamente, ajudando ele a fazer algo de errado. Fala, vai, alifnei ver makpedinan. O cara que vem comprar de mim, se eu dou para ele alguma coisa que ele vai usar de idolatria, é proibido. Alifnei delivnei loma kvedinan. Mas se eu vou vender para alguém que vai vender para o outro que vai fazer idolatria, ou seja, tem duas etapas. Tem o cara que está comprando, e esse cara que está comprando vai vender para um terceiro. O terceiro eu não preciso me preocupar para onde vai sair. A proibição da Torá é só para o cara que está próximo a você. O que ele vai fazer com isso, se ele vai vender para outra pessoa que aí vai fazer idolatria, já não é responsabilidade minha. Então, se o cara vem comprar uma caixa que com certeza não é para ele sacrificar, mesmo que talvez ele vai vender isso para outros, já não está na minha responsabilidade pela Torá e eu posso vender. Ternegol lavan, certo? Foi dito que é proibido vender um galo branco, porque galos brancos, mesmo que o cara não especifique que é para idolatria, esse era o normal. Amarabeona amarabizeira, farabeona amarabizeira, amarabizevid, veica de matnei amarabeona amarabizeira. A primeira tem duas versões, certo? Ou que Rabiona foi o nome de Rabizeira em nome de Rabizevid, ou foi só Rabiona em nome de Rabizeira. Tarnegolemi mutar. Se o cara chega no chuco e ele está falando, olha, Tarnegolemi, Tarnegolemi é a linguagem deles, olha, quem tem para me vender um galo? Quem tem galo para vender? Quem tem galo para vender? Posso vender para ele um branco, porque ele não saiu procurando branco. Então, mesmo que eu tenha só brancos, o cara passou no chuco gritando quem tem galo para vender, eu posso vender para ele um branco, porque pela linguagem dele, ele compraria qualquer um. Então, se ele achar um preto, se ele achar um vermelho, ele compraria mesmo assim. Então, obviamente, a intenção dele não é idolatria. Limcorlo, é mutar limcorlo. Tarnegol lavan lemim, mas se o cara passou no chuco gritando quem tem um galo branco, quem tem um galo branco, assur limcorlo tarnegol lavan, aí é proibido. Certo? Ou seja, parece que se o cara pede stam, ele pede galos
posso vender o branco sem problema, eu só não posso vender o branco se ele pedir especificamente branco. Tenan, pergunta Gemara, está escrito na nossa Mishnah, Rabi Yehuda Omer, mocheru lo tarnegol lavan ben tarnegolim. Rabi Yehuda permitiu na nossa Mishnah vender um galo branco entre outros galos, certo? Se eu vou vender uma quantidade grande junto, eu posso colocar lá no meio alguns galos brancos. Eridame, como está se tratando? E lema de que a Marta negolavan lemi, tá negolavan lemi. Se o cara está me pedindo galos brancos, e se o cara veio especificamente falando, olha, eu preciso de galos brancos, nesse caso, será que a Bíblia fala, olha, pode vender com a condição que você venda outras cores também? A filo benatengolim na miló. Óbvio que não. Se o cara pedir especificamente galos brancos, eu não posso vender um galo branco mesmo misturado com outros. Não tem porque a Bíblia permitir se o cara está pedindo galos brancos. Ela lava, então aparentemente não. Qual é a situação? O que que o cara pediu? De kamar tarnegolemi tarnegolemi, ve'afilach de Rabi Yehuda ben tarnegolimin, v'fnei atzmolo, o letanakam filo ben tarnegolim, lá miló. Então, aparentemente, está acertando que o cara chegou, olha, preciso de 10 galos, 10 galos, 10 galos. E Rabi Yehuda vem e diz, olha, se o cara pediu 10 galos, não especificou, eu posso vender branco misturado com os outros. Mas branco por si só, não. E para estar na cama, mesmo branco misturado com outro é proibido. Ou seja, a gente vê que, mesmo de acordo com a Rabiuda, que Mekel, que permite vender o galo branco misturado com outros, é só quando o cara pediu de forma genérica, eu preciso de galos. Nesse caso, a Rabiuda fala, se eu estou vendendo branco junto com outros, pode. Mas parece que mesmo que o cara tenha pedido somente de forma genérica, eu preciso de galos, Rabiuda não libera, mesmo Rabiuda que Mekel, que ele é mais liberal, ele não libera o galo branco por si só misturado. Essa é uma pergunta para a Rabizeira em cima. Rabizeira falou que se o cara está pedindo galos e não especificou a cor, posso vender branco. A gente vê que, de acordo com a Rabiuda, mesmo quando o cara pede galo sem especificar a cor, eu só posso vender branco misturado com outros, mas não branco por si só. Certo? Pergunta para a Rabizeira. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, achab measkinan, que gonde amar, ze veze. Fala, Rav Nachman bar Yitzchak, não, aqui está se tratando que o cara chegou falando, olha, eu quero 5 galos brancos, 5 vermelhos e 5 pretos. Nesse caso, mesmo que ele tenha especificado galos brancos, Rabi Yehuda permite vender os galos brancos junto com os outros galos. Mas se ele pediu galos tam, não especificou a cor, nesse caso, como a Rabizeira falou, eu posso vender mesmo um branco por si só. Tá na minha tem uma braita que apoia isso. Omer amar Rabi Yehuda e matai bisman chamar tanegol ze lavan. Avalim amar ze veze mutar. Certo? Se ele vem pedindo só um galo branco é proibido, mas se ele for, eu quero esses 3 brancos, aqueles 5 vermelhos, os outros pretos, nesse caso eu posso vender mesmo que ele pediu os brancos. Certo? Isso aparece na Braita. Mas a gente vê daqui que se ele pediu os tam, ele não especificou a cor, talvez mesmo por si só é permitido, como a Rabizira falou. Vafila Marta negócio oved kohavim. E mesmo que ele tenha pedido esse, mesmo que ele fale, olha, eu quero esses 3 brancos, os 3 pretos, os 3 vermelhos, de acordo com a Bíblia, já que ele pediu outro, está levando tudo junto, está liberado. Mas quando ele fala tam, pode ser que mesmo um galo branco é permitido. Ponto. Oved kohavim shasam ishtelibno, ou she'ala chole betoch beito, mutar. Aparece na Braita também que se um goi está fazendo uma festa para o filho, ou se ele tinha alguém em casa doente, e ele pede especificamente um galo branco, não tem problema. Porque já que o goi chega para mim e fala, fazendo uma festa pro meu filho lá em casa, eu preciso de um galo branco. Os galos brancos eram considerados enfeites na época, assim Rashi traz. Então, se ele está falando, eu tenho uma festa, eu preciso de um galo branco, a conexão entre os dois é que o galo branco é para servir de enfeite, então posso vender. E se ele fala, eu tenho alguém doente em casa, o galo branco, aparentemente a carne dele era melhor, era mais saudável, também é para curar. Então, nesse caso, também é permitido. Pergunta na Vietnã, na Reita ensina Mishnah, o vet kochavim shesam shtelibnoi, no asure. Pergunta, a gente viu na Mishnah que quando um goi faz uma festa para o filho dele, certo? Como uma festa de casamento para o filho dele, é proibido vender para ele coisas nesse dia. Sim? A gente viu na Mishnah que quando tem cerimônias de idolatria, que são cerimônias públicas, eu não posso vender 3 dias antes, 3 dias depois, tiveram algumas discussões lá atrás. Mas quando é alguém particular fazendo uma festa, eu só não posso vender no dia da festa para aquela pessoa, todo o resto está liberado. Mas de qualquer jeito a gente vê, a gente vê que para o dono da festa eu não posso vender, porque o dono da festa está fazendo uma festa muito grande para o filho dele, por exemplo, a alegria
alegria, por causa da alegria da festa, ele vai acabar agradecendo a idolatria dele, então eu não poderia vender no próprio dia para essa pessoa. Então, por que aqui a nossa Braita está liberando vender para um goi que fala, eu tenho uma festa do meu filho e eu quero comprar um galo branco, porque eu posso vender para ele? A priori, as festas eram conectadas à idolatria, não deveria poder. Amaravitza Rav Mesharsha be'etevazig tenan. Fala Rav filho de Rav Mesharsha, aqui está tratando que Noma tem festa e tem festa. Festa do filho que foi proibida quando uma festa de casamento, que é uma festa gigante, ele chama todo mundo, aí realmente é ligado à idolatria, porque é um momento único da vida. Mas, se ele está tratando aqui, como explicou Ravitsa Rameshacha, que é uma festa de amigos, ele fala, olha, tem um encontro de amigos, uma festinha, o pessoal está vindo, eu queria um galo branco, aí é permitido porque com certeza não é ligado à idolatria, é mais ligado a enfeite. Então, agora vai lidar um pouquinho mais com a continuação da Mishnah, que mais a gente vê isso em breve. Escolha.